Escalação do Flamengo para o jogo de daqui a pouco contra o São Paulo, você vai ver aqui comigo. CBF muda datas de jogos de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão. Falando sobre Pedro, meus amigos, temos boa notícia. Pedro evolui e Flamengo já está animado e agendando aí a data de retorno do jogador. Mas, meus amigos, candidato a presidente do Grêmio disse que vai tirar o Pedro do Flamengo. Vai dar mole aí, Felipe Luiz. Ô Bap, ô Boto, vai dar mole de perder o maior centroavante do Brasil, meus amigos. Não faça isso não, hein? Zagueiro Pauel da Widowix. Caraca, que nome estranho, nem sei se estou falando certo. Foi oferecido ao Flamengo. Você vai ver comigo aqui os valores. E tá começando uma novela que eu não tô gostando. Já fiz um vídeo ontem falando sobre o Pombo. E é isso, o Tottenham mandou um aviso pro Flamengo e interessados em contratar esse jogador. Falando sobre Alexandro, meus amigos, está virando motivo de preocupação no Flamengo. E você deve ter visto, pô, cara, a pouca vergonha de Oswaldo de Oliveira, Leão, os caras constrangendo o Carlo Ancelotti num evento que teve aí, cara, de treinadores. Cara, que cena patética, ridícula. Os caras não têm vergonha, cara, uma cambada de gente já idosa, e a gente considera o seguinte: eu tô ficando mais velho, e aí eu penso assim, pô, tô ficando mais maduro, e a gente evita falar besteira pra constranger os outros, né? Tem que ter um pouco de ética, os caras não têm nenhum. Eu vou trazer essas informações e outras mais pra você. Mas antes de seguir, eu gostaria de pedir, meu amigo, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda o canal a crescer. E eu, você, mesma família, mesmo DNA, amamos quem? O Flamengo. Sem mais delongas, deixa eu me ajeitar aqui, vamos pro início desse vídeo. Em busca da liderança do Brasileirão, o Flamengo encara mais um compromisso fora de casa nesta quarta-feira, hoje, dia 5, contra o São Paulo. Estamos falando da 32ª rodada da competição, tá? E, é claro, os comandados aí por Felipe Luiz, o nosso time vai para mais uma batalha, mais uma briga direta com o Palmeiras pelo título. E agora você vai ver comigo a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje, meus amigos. Falando sobre desfalques, não tem jeito. Felipe Luiz tem nada menos que 3 peças vitais do time titular machucados, né? Estou falando, por exemplo, de Léo Ortiz. Léo Ortiz voltou a sentir dores no tornozelo e está fazendo tratamento. Jorginho teve uma lesão detectada no músculo da coxa direita, você também já sabe disso, e a provável volta dele vai ser mais perto lá do jogo contra o Palmeiras, tá? E o Pedro ainda está machucado, né? O nosso camisa 9 fraturou o braço aí no jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o Racing e está fora. Também provavelmente vai voltar perto lá do dia 29. Vamos torcer para que isso aconteça, mas hoje eu tenho uma informação nova sobre a evolução do caso do Pedro. Agora, 3 desfalques, mas temos notícias boas, né? Boa por quê? Porque Everton Cebolinha já voltou a ser relacionado. Ele que havia se machucado no jogo contra o Botafogo, lá pela 28ª, né? 8ª rodada do Brasileirão. E o Alexandro também está pronto para jogar. Foi até convocado nos últimos dias, acho que na segunda-feira, né? Pelo Carlo Ancelotti. Vale lembrar que Carrascal, que foi detectado aí um edema ósseo e sentiu um estiramento na costela, foi também relacionado. Viajou sentindo dores, mas eu acredito que ele está indo mais, porque se houver uma necessidade fortíssima, talvez possa ser colocado em campo, mas eu acho que é arriscar demais um jogador que ainda está sentindo dor. Com isso, teremos Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Deixe sua opinião nos comentários, quem você gostaria de ver
jogando hoje pelo Flamengo. CBF muda a data de jogos de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão. Vamos ver aqui o que aconteceu, quais foram os ajustes feitos. Vamos lá. A CBF já estava analisando alterar as datas de alguns jogos de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão, tá? Já que os dois estão na final da Libertadores. E decidiu, nesta terça-feira, dia 4, seguir em frente com esse plano. Assim, o Mengão teve definida a programação para os duelos contra Fluminense, no Maracanã, e Atlético Mineiro lá na Arena MRV, o famoso Galinheiro. O clássico está marcado para o dia 19 de novembro, tá? Uma quarta-feira, um dia após a data FIFA, o fim da data FIFA. Já o duelo em Belo Horizonte ficou agendado para o dia 25 do mesmo mês, terça da semana seguinte. O Palmeiras teve também seu compromisso marcado para o mesmo dia, o que dará aos dois times 4 dias de descanso para a final da Libertadores. Então, só para a gente fechar, o último jogo do Flamengo antes da final será no dia 25 contra o Atlético Mineiro, e o Palmeiras vai jogar também no dia 25, e aí ambos terão 4 dias de descanso até a final, tá? Lembrando que Palmeiras também sofreu, né, algumas mudanças aí. Vamos ver aqui comigo, ó. O Clube Paulista enfrentaria o Atlético Mineiro nos dias 19 ou 20, mas o Galo precisa estar em Assunção na noite do dia 19, tá? Já que está também na final da Copa Sul-Americana. Assim, para manter a isonomia entre Flamengo e Palmeiras, a partida foi adiada e substituída por Palmeiras e Vitória, que estava programada para a penúltima rodada. Agora vai acontecer no dia 19. O Atlético Mineiro passou pela mesma situação e agora encara o Red Bull Bragantino no dia 16, em jogo que também ia acontecer lá na penúltima rodada. Seguindo ainda falando sobre alterações, a CBF também alterou um outro jogo do Flamengo. Meus amigos, vamos ver aqui, ó. A nova alteração para o Mengão é na 35ª rodada. A partida contra o Bragantino, que estava inicialmente prevista para o domingo, dia 23 de novembro, foi antecipada para o sábado, dia 22 de novembro, às 21h30, tá? Lembrando que essa mudança faz parte dos ajustes da entidade para acomodar a logística dos finalistas, né, da Libertadores. Então eu gostaria de saber de você, sua opinião. O que achou das mudanças que foram feitas com relação a Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro? Deixe sua opinião nos comentários. Pedro evolui, Flamengo se anima e já agenda uma data de retorno para o nosso artilheiro. Meus amigos, a lesão no braço de Pedro, Pedrão, deixou a torcida do Flamengo muito apreensiva, mas o clube recebeu agora boas notícias. O atacante deve voltar aos gramados no clássico contra o Fluminense, marcado para o dia 19 de novembro. Pedro é um aço, né? Pedrinho, bicho, esse maluco é o Wolverine. O cara consegue rapidamente, né? O poder de cicatrização do cara é outro, meu irmão. De evolução, né? De machucado, meu Deus do céu. Lembrando que o confronto entre Flamengo e Fluminense, né, vai ocorrer aí apenas 10 dias antes da grande final da Libertadores, diante do Palmeiras em Lima, no Peru. De acordo com a reportagem da ESPN, o planejamento do departamento médico do Mengão é liberar Pedro para treinar com bola já na próxima semana. A expectativa é que o camisa 9 possa atuar na decisão continental com o braço imobilizado, em um esquema especial que garanta segurança e evite novos riscos de lesão. Cara, complicado jogar com o braço preso, hein? Uma nova queda pode realmente machucar o jogador. Eu não sei se isso é uma boa não, mas vamos lá. Caso o Pedro não tenha condições ideais, o técnico do Flamengo poderá optar por alternativas como o Bruno Henrique, é claro, né, nosso BH, o Wallace, Carrascal ou o Juninho no comando do ataque. Gonzalo Plata está suspenso, tomou um cartão vermelho, né, lá no jogo, no último jogo que a gente fez, na semifinal, jogo de volta, enquanto o Michael, Everton, Cebolinha e Luiz Araújo atuam preferencialmente pelas pontas. Lembrando que Pedro é vice-artilheiro do Flamengo na temporada com 15 gols marcados, ficando atrás apenas de Arrascaeta, que já balançou a rede 20 vezes. A expectativa é que Pedro também esteja 100% até a decisão, reforçando o sonho aí do nosso tetra. Agora, seguindo falando de Pedro, meus amigos, tem uma notícia não muito boa. Por quê? Olha só, o candidato à presidência do Grêmio, tá, para o ano de 2026, Odorico Roman, garantiu que vai tirar o Pedro do Flamengo, meu.
Ele disse que o projeto é ambicioso, atrativo e com certeza vai convencer o jogador a sair do Flamengo. Pô, tá de brincadeira, mano. Agora, algo que nos traz um pouco mais de tranquilidade, eu, torcedor do Flamengo, e você também, é que a grana para tirar o Pedro do Flamengo, provavelmente o Grêmio não tem, tá? A missão é bem difícil, porque a multa rescisória do artilheiro é de aproximadamente 750 milhões para o mercado nacional. E, meu amigo, o Grêmio não tem esse dinheiro, não. Tem não. Deixe sua opinião nos comentários sobre a volta de Pedro e ainda, você acha que o Flamengo deve negociar o Pedro? Tem que deixar o Pedro ir embora? Deixe sua opinião nos comentários. E o Flamengo está precisando urgentemente de zagueiro. Temos a dupla Léo Pereira, Léo Ortiz. Temos o Danilo, que vira e mexe está entrando no lugar de um desses dois jogadores, né? E não temos mais ninguém. Cleiton está indo embora no final do ano, né? Não quer renovar com o Flamengo. Temos o João Vitor, que tem entrado recentemente, mas o Felipe Luiz não usa muito jogador. Então, teve um zagueiro aí polonês que foi oferecido ao Flamengo. O zagueiro tem 30 anos e o nome dele é bem difícil de ser dito. O nome dele é Paweł Dawidowicz. Caraca, nem sei se estou falando certo. Ele foi oferecido ao Flamengo nos últimos dias, tá? Lembrando que esse defensor está livre no mercado desde julho, tá? Quando deixou o Hellas Verona, da Itália. Paweł foi apresentado ao Mengão pelo agente Luiz Cláudio Nunes, responsável por representar o atleta na América do Sul. Lembrando que a diretoria do Flamengo já tem conhecimento dos valores salariais e estuda a possibilidade de avançar nessa negociação. De acordo com informações do portal RTI Sport, o jogador é considerado uma oportunidade de mercado com investimento baixo, tá? Apesar disso, o Flamengo ainda não sinalizou se tem interesse ou não de contratá-lo. Lembrando que o jogador pretende receber 1,2 milhões de euros por ano. 1,2 milhões de euros por ano, o que equivale aí a aproximadamente 7,4 milhões de reais. Se a gente for analisar, esse valor nem é tão alto. Seria algo em torno de 620 mil reais por mês. Isso, para os valores que o Flamengo pratica pagando aos seus jogadores, é um valor médio aí. E se o jogador realmente for muito bom, acho que possa valer talvez a pena, tá? Lembrando que Paweł foi contratado pelo Benfica de Portugal em 2014 por 2,5 milhões de euros, tá? Posteriormente teve passagem por um time da Alemanha, tá? Um tal de Bochum, durante a temporada 16-17. Em seguida, o defensor chegou à Itália, onde vestiu a camisa do Palermo e mais tarde firmou o vínculo com Hellas Verona, tá? Em 2019, o clube italiano pagou 3,5 milhões de euros para adquiri-lo em definitivo. Vamos ver aí o que vai acontecer com esse jogador. O Flamengo precisa de zagueiro. Agora falando sobre Richarlison, mudando um pouco de assunto, o Tottenham deu aviso ao Flamengo e aos interessados, tá? Você sabe que ele voltou a ser citado como possível reforço do Flamengo, mas o clube inglês deixou claro que não pretende negociar o jogador, tá? Além do Mengão, o Orlando City dos Estados Unidos também demonstrou interesse em contar com o atacante, mas as chances de um acordo na próxima janela são praticamente nulas, tá? Isso é bom pra caramba, eu fiquei muito feliz em ouvir isso. Jogador que não vale a pena ser contratado pelo Flamengo é fraco, vou repetir, fraco tecnicamente. Dê sua opinião nos comentários sobre o zagueiro e sobre o Richarlison no Flamengo. E o jogador Alexandro, nosso lateral esquerdo, mano, top demais, muito bom jogador, tá virando mais uma vez preocupação no Flamengo. Vamos para a reportagem. Convocado por Carlo Ancelotti para os 2 próximos amistosos da seleção brasileira, Alexandro vem preocupando o Flamengo. E o motivo é simples. Após conviver com problemas físicos ao longo do ano, o lateral esquerdo vai passar por mais uma sobrecarga natural, o que não está agradando o Flamengo, ainda mais nesse momento decisivo do ano. Meus amigos, complicado, né? O zagueiro Danilo, outro jogador do Flamengo, incluído na lista de Ancelotti, também precisou lidar com problemas físicos durante esse ano. No entanto, não é titular da equipe.
que tem a zaga formada aí por Léo Pereira e Léo Ortiz. Por isso, esse jogador, Danilo, preocupa menos, né? A informação sobre o receio de Alexandro foi publicado inicialmente no GE, tá? Vamos lá, seguindo aqui com a informação. O torcedor mais atento vai se lembrar que Alexandro foi retirado de 2 jogos recentes do Flamengo contra Fortaleza e Sport, ambos pelo Brasileirão. Nas 2 ocasiões, o motivo foi o mesmo: controle de carga. Afinal de contas, o Mengão dosa os trabalhos do lateral justamente para não sofrer com novas lesões. Essa dosagem se faz necessária devido ao calendário apertado, com jogos atrás de jogos. E aí o que dá mais raiva é que essa convocação do Alexandro já faz ele se tornar um desfalque. O Flamengo já sabe que vai perder ele para um jogo da temporada, contra o Sport, no dia 15 de novembro, em duelo que foi adiado, né, da 12ª rodada. No mesmo dia, o lateral vai estar em Londres para encarar a seleção de Senegal. Alexandro ainda defende o Flamengo nos jogos contra São Paulo e Santos, antes de partir para a seleção. Meus amigos. Agora, mudando um pouco de assunto, isso aí nos traz tristeza, né? Porque o camarada joga no Flamengo, o Flamengo é quem banca o salário, e aí vem a seleção, convoca, Flamengo fazendo controle de carga, mas ele vai poder jogar na seleção? Complicado demais. Agora, falando sobre Emerson Royal, surgiu uma reportagem dizendo que ele é destaque, um dos destaques do Brasileirão entre os laterais. Pô, bicho, tá de brincadeira. Emerson Royal tem até melhorado, mas estão querendo fazer uma mídia para ele para tentar mantê-lo como titular no time do Flamengo. Mas ele não tem condições de ser titular. Lateral direito, meu irmão, é o Varela. Não tem como. Defensivamente e ofensivamente, o Varela é melhor do que o Emerson Royal. Não vou nem trazer mais informações, estatísticas, nada. Deixe sua opinião nos comentários. Quem é melhor, Varela ou Emerson Royal? E ainda sobre a questão do Alexandro. Pô, Flamengo o tempo todo perdendo jogador para a seleção? Sua opinião. CBF inclui Flamengo em plano para melhorar a arbitragem no Brasil. CBF. Agora você está querendo dialogar com o mais querido? Para de palhaçada. Vamos para a reportagem. Iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol para melhorar o nível do apito no país. Grupo de trabalho sobre arbitragem já foi formalizado por Samir Chaud, presidente da entidade. E o Flamengo é um dos 62 membros que estarão na conversa, todos em busca de evoluções para um problema que se tornou crônico e crítico. A intenção da CBF é repetir o que foi feito com um fair play financeiro e reunir os clubes em torno de um amplo debate. A primeira reunião acontece na próxima segunda-feira, dia 10, na sede da Federação no Rio de Janeiro, enquanto a proposta final do grupo, né, pode ser entregue até 20 de janeiro do ano que vem. Beber uma água aqui, porque quando eu falo de arbitragem já fico revoltado. Essa arbitragem palhaça que existe aqui no Brasil. Agora, seguindo, falando sobre o CBF, aqui, ó, olha aqui. É a vergonha estampada na cara de todo mundo. Presidente do Vitória detona CBF, tá certo, e vê Palmeiras beneficiado no Brasileirão. Meus amigos, olha aí, ó. As mudanças de datas em jogos de Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão não caíram nada bem no Vitória. Presidente do time baiano, Fábio Mota, fez duras críticas à CBF após saber das alterações pela imprensa e disse ver o clube paulista beneficiado na briga pelo título contra o Flamengo. Olha, estamos falando do Vitória. Não é só o Flamengo que vê o Palmeiras sendo beneficiado. Todos os clubes percebem isso. Só que alguns têm coragem de falar, declarar, outros não. Então vamos ouvir aqui agora as palavras do presidente do Vitória. Estou revoltado. Atrapalhou o Vitória por 2 razões. Colocou o Bragantino para jogar contra o Atlético Mineiro em um dia que o Atlético Mineiro jogará com time misto e colocou o Vitória para jogar contra o Palmeiras depois da data FIFA, com o Palmeiras todo de titular. A inversão só ajudou o Bragantino e o Palmeiras na briga com o Flamengo, né? Palavras aí do presidente do Vitória, que foram ditas ao jornalista Vene Casagrande. Deixe sua opinião nos comentários se você acha que o Palmeiras está sendo beneficiado nesse campeonato. Eu acho que sim. E ainda, qual a nota que você dá de 0 a 10 para essa arbitragem do Brasil? Estamos chegando na parte final do nosso vídeo. E olha, eu nem queria trazer essa informação. Olhei aqui novamente, vou falar ou não vou, mas é preciso expor esses rostos aqui desses caras que
se acham muito grandes para o futebol brasileiro e menosprezam os outros, os demais, inclusive os estrangeiros. Vamos lá, Oswaldo de Oliveira mandou uma indireta na cara do Ancelotti. Na verdade não foi nem indireta, né? Foi uma direta e deixou um clima horrível na CBF, meus amigos. Que coisa ridícula, lamentável. No segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, promovido pela CBF, Oswaldo de Oliveira acabou chamando a atenção por alfinetar Ancelotti. O ex-técnico do Flamengo falou abertamente sobre o comando da seleção brasileira e expressou o desejo de ver novamente um treinador do país no cargo, tá? A declaração aconteceu justamente enquanto o italiano estava no palco principal. A cara do Carlo Ancelotti era de, cara, o que eu estou fazendo aqui? Estou constrangido com tanta falácia, com tanta bobeira sendo dita. Vale lembrar que, ó, eu botei a cara aqui não sei onde está aparecendo, mas tem a cara do Oswaldo de Oliveira e a cara do Leão, que também foi ridículo em suas palavras. Cara, que escrotidão, os caras velhos já, meu irmão. Ó, eu já passei dos 30, tô chegando aos 40 ou 50, daqui a pouco, vou falar, eu tenho vergonha alheia desses caras, uns caras que já fizeram até bastante pelo futebol, mas se prestando a um papelão. olha o que o Oswaldo falou. Depois que o Ancelotti for embora, depois de ser campeão no ano que vem, vai embora, que volte um brasileiro ao comando. E ele falou muito mais outras coisas, cara, coisas horríveis, tá? Lembrando que o evento foi realizado nesta quarta, reuniu diversos técnicos brasileiros, tá? E tinha como objetivo celebrar os profissionais do futebol nacional. Deu até aqui um negócio na garganta. E o Leão ainda ficou falando que, se sentia incomodado com a invasão de estrangeiros, técnicos estrangeiros no Brasil. Que ele não, sempre foi contra, que ele não admite isso. E o Ancelotti atrás. Até sem graça assim, sabe? Tentando meio que dar um sorrisinho ou outro. Gente, os caras não evoluem, não estudam, não estudavam no passado. A sorte era que o futebol do Brasil não era feito pelos técnicos, mas sim pelas estrelas que tínhamos. Né? O futebol brasileiro, a gente tinha só craque, meu irmão. Jogava sozinho, botava um bêbado pra ser técnico da seleção brasileira, dava tudo certo. E aí, hoje, a gente sim tem muitos profissionais estrangeiros, mas os caras estão aqui, irmão. Abel Ferreira, Jorge Jesus e outros, né? Estão fazendo história. Onde o brasileiro poderia estar fazendo se tivesse competência técnica. Por sorte, temos alguns técnicos surgindo, como Felipe Luiz, Rogério Ceni, né? Existem outros, Roger Machado, uns caras que vêm surgindo, estudando para tentar bater de frente com os técnicos, alguns técnicos estrangeiros. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, deixe sua opinião nos comentários sobre essas apelações, aberrações também ridículas, né? Essas falas desses técnicos contra o nosso Carlo Ancelotti da seleção brasileira, né? Diga você se você ficou constrangido, porque eu fiquei constrangido até no lugar do técnico. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, infelizmente. Já gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto no nosso vídeo. Se não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui nessa plataforma linda, meus amigos. Eu, você, mesma família, mesmo DNA, e amamos quem? O Flamengo. Saudações rubro-negras, para sempre, Flamengo.